Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar para você sobre este livro incrível, O Diário de Anne Frank. Esse livro aqui não é uma ficção. Esse é realmente um diário escrito por uma adolescente chamada Anne Frank, uma adolescente judia que viveu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank, junto com a sua família, precisou ficar 2 anos escondida num sótão de um prédio onde o seu pai trabalhava, o Otto Frank. Vocês podem ver então que foi Otto Frank, o pai de Anne, que editou esse diário, porque como é sabido por todos, infelizmente Anne e a maior parte da sua família não sobrevive então à Segunda Guerra Mundial. Apenas Otto Frank sobrevive e depois ele volta e edita o diário e funda então uma instituição que preserva então a memória de Anne Frank e de muitos judeus que morreram infelizmente pelas perseguições sofridas na Segunda Guerra Mundial. Anne Frank e sua família então ficaram 2 anos escondidos em sótão, onde o seu pai, Otto Frank, trabalhava. E nesse sótão, então, eles precisavam compartilhar o espaço com uma outra família também. Então, no diário, Anne registra o cotidiano que eles vivem durante todo esse tempo. Ela escreve também sobre suas amizades, seus namoros, coisas bem comuns da adolescência e de uma adolescente de classe média que estudava numa boa escola, que tinha oportunidade então de ter acesso a uma boa educação. Anne gostava muito de estudar línguas, geografia, história, filosofia. E durante todo o tempo que eles ficam isolados, a Anne aproveita o tempo para estudar, ela e a sua irmã. Anne tem alguns conflitos com a sua mãe, mas parece que são coisas muito próprias, muito comuns na adolescência. E poderia ser um conflito que facilmente seria superado com o amadurecimento da Anne Frank. E isso é uma questão que chama muito atenção no diário. Anne Frank, durante esses 2 anos, ela demonstra um amadurecimento muito grande, porque ela entra nesse esconderijo muito menina, com muitas coisas assim bem comuns da adolescência, e ela, nos últimos escritos dela, ela reflete, faz grandes reflexões sobre a vida, sobre o mundo, sobre a guerra, fala muito dos sonhos que ela tem. Ela tinha muita força de vontade, tinha momentos que ela ficava um pouco deprimida, mas logo ela já se abria para o mundo e fazia planos de voltar à escola, de rever os seus amigos. Anne às vezes era muito carente de afeto, talvez até por causa do conflito que ela tinha com a sua mãe. Ela tinha uma admiração muito grande pelo pai e tinha às vezes receio de que ela não era tão amada pelos pais como a sua irmã era, porque sua irmã era aquela irmã um pouco mais velha, perfeitinha, que fazia tudo certo, e Anne às vezes era a ovelha negra da família, falava tudo o que pensava, provocava intrigas, chorava, fazia drama e depois ela se arrependia. E são coisas assim muito comuns da adolescência. E ela refletia muito sobre isso e por isso ela amadurecia muito. E ela conta das restrições que eles sofreram, eles, pessoas de classe média que tinham acesso a tantas coisas, durante aqueles 2 anos tiveram que viver uma vida restrita, com pouca comunicação externa. Durante os 2 anos elas não saíram de dentro do sótão, eles ficavam lá dentro o tempo todo. Tinha algumas pessoas de confiança que ajudavam eles. E infelizmente Anne acaba tendo que ir aos campos de concentração, a família é separada e o final não é feliz. Claro, isso ela não conta no diário, mas isso já é conhecido pela história, então, de muitas histórias que são contadas, muitas tragédias que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, toda a perseguição que os judeus sofreram pelos nazistas. Então, essa é uma leitura que muitas pessoas dizem que é uma leitura obrigatória. Eu penso que é uma ótima opção de leitura. Os adolescentes também deveriam ler esse livro, que eu acredito que Anne Frank é uma inspiração, uma pessoa incrível,
esse é um diário incrível, um livro incrível que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter oportunidade de ler. Então fica aqui a dica de leitura, comentem, compartilhem. Se vocês já leram o Diário de Anne Frank, digam aqui o que vocês acharam. E até a próxima, pessoal!